Vamos imaginar agora que você recebeu a tarefa de escrever um programa que precisa ler valores que estão salvos em um arquivo, realizar alguma operação com estes valores e mostrar o resultado na tela. Como isso poderia ser feito? Para poder manipular arquivos, nós já vimos que devemos utilizar a biblioteca fstring. No vídeo anterior, nós criamos uma variável do tipo offstring quando nós queríamos escrever dados dentro de um arquivo. Agora nós vamos fazer o caminho inverso utilizando uma variável do tipo ifstring. Então nós declaramos uma variável desse tipo e a partir dela nós conseguimos realizar a leitura de cada um dos valores que estão dentro do arquivo apontado na hora da criação da variável. Veja esse exemplo aqui. Em um arquivo de texto chamado dados.txt estão salvas as idades de 1000 universitários e o nome da instituição a qual estão vinculados. O primeiro valor deste arquivo representa a quantidade de universitários. Escreva um programa que mostra o nome da universidade na tela e a média de idade de seus estudantes. Vamos dar uma olhada neste arquivo aqui. Então veja que eu tenho o arquivo dados.txt na mesma pasta do meu projeto, do CodeBlocks, o projeto que eu vou utilizar para escrever o código resposta a esse problema. Abrindo este arquivo, veja só, tenho aqui 1000, ou seja, a quantidade de universitários, a quantidade de idades que eu tenho a seguir, então são 1000 valores inteiros aqui. E lá no finalzinho do arquivo, eu tenho o nome da instituição, então Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Qual é o desafio? Escrever um programa que pegue todos esses dados que estão aqui dentro, calcule a média de idade e mostre na tela. Então aqui no CodeBlocks, como eu vou trabalhar com arquivos, vamos incluir a biblioteca fstring. O que é que nós sabemos? Nós vamos fazer a leitura de 1000 valores para a idade. Então podemos salvar isso num vetor. Vamos definir a capacidade de máxima desse vetor. Como eu sei que eu só tenho 1000 notas lá dentro daquele arquivo, como se 1000 fosse pouco, vamos criar aqui um max n com capacidade 1000, ou seja, vou declarar um vetor no meu programa que tem capacidade para 1000 elementos. Eu preciso ler também o nome da universidade, que é uma cadeia de caracteres. Então vamos declarar aqui qual é o tamanho máximo desta cadeia. Então vamos colocar que no máximo essa cadeia de caracteres guarda 100 caracteres. Tudo bem. Aqui no meu programa, vamos pensar nas variáveis que nós precisamos para armazenar os dados que vêm do arquivo. Então posso criar uma variável n que representa quantas notas eu estou lendo a partir do arquivo, que é aquele primeiro valor. Notas não, desculpe, idade. Chega ao final do semestre a gente só pensa em nota. Então tenho n, que é a quantidade de valores para a idade que eu tenho nesse arquivo. Depois vamos criar um vetor para guardar as idades dos estudantes, com capacidade max n. E vamos também criar uma cadeia de caracteres com o nome da universidade. Então aqui max nome. Então nestas variáveis vamos salvar os nossos dados. O que é que nós precisamos calcular? A média. Então vamos criar uma variável que vai guardar a soma das notas e uma variável que vai receber o valor da média. Então já temos as variáveis que vamos precisar para fazer a leitura dos dados e também o cálculo da média. Vamos agora à leitura dos dados a partir do arquivo. Então para fazer a leitura, você vai declarar uma variável do tipo ifstring, vai escolher um nome para ela. Eu vou utilizar aqui o nome entrada. Então a minha variável é a entrada de dados a partir de um arquivo. Qual? Preciso informar aqui entre aspas duplas. Então vamos colocar dados.txt. Se você viu o vídeo anterior, no qual eu falava sobre como escrever dentro dos arquivos, lá eu criei uma cadeia de caracteres e salvei dentro o nome do arquivo. Então você poderia utilizar também esta abordagem aqui. Então aqui dentro você colocaria a variável que contém o nome do seu arquivo. Tudo bem. Nesse momento, se o arquivo de fato existe e ele foi aberto, eu posso fazer a verificação se esse processo ocorreu sem problemas. Então, se a minha entrada estiver aberta,
Vamos proceder à leitura dos valores que eu tenho lá dentro do arquivo. Como é que essa variável entrada funciona? Ela funciona da mesma forma que o CIN, ou seja, entrada maior maior, e eu sei que nesta primeira utilização da variável entrada, o valor que ela vai me retornar é o valor do primeiro elemento que está no arquivo. Então, se eu abrir aqui o arquivo e der uma olhada, eu tenho o primeiro valor 1000. Então, basta que eu escreva a entrada N. O que este comando vai fazer? Vai pegar o valor inteiro que está lá dentro do arquivo e colocar para dentro da minha variável N. Está lá no arquivo, os dados estão todos como texto. Como eu estou fazendo a leitura para dentro de um valor inteiro, então ele vai transformar aquele texto num valor inteiro e vai colocar aqui. Uma vez disparado esse comando, o ponteiro de leitura lá daquele arquivo vai avançar. Ou seja, se eu chamar a variável entrada para que ela realize mais uma leitura, então ela vai pegar o próximo valor que está lá dentro. Por exemplo, 24. Mas o que eu sei? Se são 1000 notas e esse valor já foi lido, os próximos 1000 valores são as minhas idades, não são notas, confundi de novo. Então, como eu tenho que ler 1000 valores, que são as idades, e salvar no vetor, eu posso utilizar um laço de repetição que vai fazer 1000 iterações, ou n iterações. Então, i começa em 0, até que i seja menor que n, e mais mais. Eu posso colocar em loop esta operação de leitura. Para onde é que meus dados vão? Para o vetor idade no índice i. Ou seja, cada uma das idades fica salvo dentro do vetor idade. Depois que eu li todas as idades, o ponteiro de leitura agora está aqui neste próximo valor. Ou seja, na próxima operação de leitura, eu tenho a possibilidade de ler esta cadeia de caracteres e veja que ela é separada por espaços. Então, o comando que eu vou utilizar aqui seria entrada.getLine. Da mesma forma como eu fazia para as cadeias de caracteres com o CIN. Então, salve dentro da variável nome, no máximo max nome caracteres. Então, veja que aqui eu estou lendo toda aquela linha que contém o nome da universidade. E aí tem um porém. Lembre que antes de chegar na parte em que eu leio esta linha aqui, antes eu li valores numéricos. Então eu preciso chamar a função ignore. Entrada.ignore. Caso eu não faça isso, a leitura da cadeia de caracteres que tem o nome da universidade vai ser ignorada. Após a leitura do nome da universidade, que é o último dado do arquivo, como é que nós sabemos disso? Nós conhecemos o formato em que esse arquivo foi gerado, então nós podemos fechar nosso fluxo de dados para o arquivo utilizando o close. Então o que nós fizemos? Abrimos o nosso arquivo, verificamos se esse processo ocorreu de maneira correta. Se sim, então nós efetuamos a leitura dos valores que nós tínhamos lá dentro. E no final nós fechamos o arquivo. Podemos agora imprimir esses valores na tela apenas para checar se de fato essa leitura foi feita. Vamos fazer isso. Então, cout, vamos colocar o nome da universidade, então o conteúdo da variável nome. Cout, quantidade de idades, vamos colocar aqui na tela o valor da variável n. Podemos executar isso aqui para testar. Então veja, o nome foi lido corretamente e a quantidade também. Com certeza as idades também foram lidas. Eu não vou colocar a impressão delas na tela porque poluiria muito, porque são muitos valores. Mas se você quer imprimir todas as idades, é só fazer um for e imprimir cada um dos elementos do vetor idade. Ok. Vamos agora calcular a média. Então, para calcular a média, o que nós precisamos fazer? Vamos percorrer o vetor das idades, do primeiro índice até o último. Cada uma das idades vai ser acumulada na variável soma. Então, aqui, idade i, soma recebe soma mais idade i.
Calculada a soma, vamos então atribuir o valor da variável média como soma dividido por n, que é a quantidade de idades. Então, por fim, Cout média de idade dos universitários corresponde ao valor que está na variável média. Então, se eu executo isso aqui de novo, ele vai abrir o arquivo mais uma vez e vai ler esses dados. Então, aqui está a média, 20.085. Vejam o quão prático essa abordagem é, porque eu pude realizar a leitura dos dados e fazer um processamento com eles sem que o usuário precise toda vez ficar digitando valores. Então, em muitos casos, quando nós estamos realizando algum trabalho relacionado com pesquisa, nós temos conjuntos de dados que precisam ser testados de uma maneira exaustiva. Então, o que é que nós fazemos? Programamos o nosso software para que ele consiga apenas abrir os arquivos e fazer a simulação que nós precisamos. Ninguém vai ficar digitando aqui 1000 valores utilizando o teclado. Tudo isso que eu mostrei nesses dois vídeos relacionados a arquivos é muito básico, mas já lhe permite resolver muitos problemas. Então, caso você tenha ficado curioso, vá para a internet e pesquise mais sobre o assunto. Você vai ver que é muito interessante a manipulação de arquivos em C++.